Telescópio começando aqui, seja muito bem-vindo a mais esta semana aqui na companhia da TVI. Eu gosto muito de receber você, nosso amigo itapetiningano, que se liga aqui através das nossas redes sociais, através do canal 8 da NET também. E para já iniciar o nosso programa aqui, nós temos, através da videochamada, a presença do Dr. Gabriel Blois, ele que é médico oftalmologista aqui de Itapetininga. Dr. Gabriel, tudo bem? Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Telescópio. Boa tarde, Guto. Boa tarde, ouvintes. Tá me ouvindo bem aí, né? Agradeço tá chegando, o convite. Sim. Muito bem. E, doutor, vamos já falar aqui. Eu gostaria só primeiro de trazer aqui, né, que segundo eu estava lendo algumas notícias aqui a respeito do Covid, né, que nós estamos chegando lá, parece que de ontem para hoje foi as primeiras vezes que nós tivemos aí uma redução de novas contaminações, também de mortes. Isso, vamos dizer assim, isso aponta que nós já estamos chegando aí nesse pico, seria já esse pico, vamos dizer assim, mais ou menos agora, para depois se diminuir, ou isso é algo que pode variar muito, um dia ou outro ter uma baixa e depois retornar a ter números altos aqui no Brasil? Então, Guto, ouvintes, nós estamos passando por uma crise sanitária, né, do Covid, também uma crise econômica decorrente disso, e também aqui no Brasil uma crise política, né? E isso acaba também causando uma crise da informação. Uhum. Então nós temos tido aí problemas sérios com a informação, né? Por um lado temos muitas fake news em redes sociais, né? WhatsApp, Facebook, muitas fake news, e temos também um problema sério da comunicação do presidente, um problema de atrito entre o presidente e alguns meios de comunicação, grandes meios de comunicação do Brasil, como a Rede Globo e o jornal Folha de São Paulo. Uhum. A gente ouve o presidente falar abertamente, né, chamar esses veículos de lixo, né, é uma forma até bem agressiva, né, e o tom acaba subindo dos dois lados, né? Tanto por parte do presidente como por parte de emissoras como a Rede Globo, que acaba mostrando uma realidade bem exagerada, né? Até a gente vê nas redes sociais e comentários, quando você ouve a Rede Globo, dá a impressão que tá uma tragédia assim maior do que realmente né? Tem outros meios de comunicação que são um tanto tendenciosos também, por exemplo, a revista Veja, há muito tempo ela recebe patrocínio do governo do estado de São Paulo, em torno de 100 milhões por ano que o governo gasta com publicidade. Então você vê uma revista Veja também bem tendenciosa a favor do governo do estado contra o presidente, e nós vemos essa briga entre o Bolsonaro e o Dória por causa das eleições de 2022, né? Então o Bolsonaro ele quer acabar logo com essa quarentena e os governadores querem prorrogar. O que eu até conversei aí com vocês para mostrarem um gráfico para a gente, esse gráfico eu acho que ele ajuda a entender melhor um pouco, para a gente tentar filtrar essas informações que nem são tão exageradas quanto a Globo mostra, mas também não é que não existe pandemia como o Bolsonaro quer mostrar, né? Já está na tela para a gente aqui, doutor, se quiser comentar um pouquinho o gráfico. Você vê que tem um pico muito grande lá, atingindo aí 12 mil mortes. Uhum. Esse gráfico desse pico enorme que você está vendo, esse é o que o portal G1 mostra. Se você entrar no portal G1, você vai ver lá em cima, né? Só que esse é um gráfico acumulativo. O que é gráfico acumulativo? Ele marca a soma de todas as mortes. Ele nunca vai baixar. Então o gráfico acumulativo nunca vai abaixar, isso mesmo. Você matou a charada, ele nunca vai diminuir, ele sempre vai aumentar, ou se ficar meio estacionado, ou aumentando, mas ele nunca vai abaixar. Então se a gente olhar um gráfico acumulativo, a gente vai ter a impressão que não chegou ainda num pico, né? Mas se vocês observarem embaixo tem aí o gráfico mostrando por dia, a quantidade, no caso é de óbitos, né? Mas casos novos também você vê por dia. Então aí você vê que por dia o aumento ele foi sendo lento, ele foi sendo gradual, né? Então eu creio que essa quarentena, que na verdade foram mais de 40 dias, né? Mais de 2 meses, ela conseguiu
dá uma achatada nessa curva. Algumas notícias que a gente vem aí no final de semana também vem falando de que esse vírus ele chegou antes do que o previsto, talvez até final de janeiro ou durante o carnaval, né, época de carnaval. Então o vírus chegou um pouco antes do previsto. Então essa tal pico da curva, na verdade, eu creio que ele foi achatado. Como é difícil a gente ter as informações tanto por parte de meios de comunicação que tentam exagerar, né, forçar a barra, tentar, como vocês viram aí, esse gráfico, que é um gráfico que dá uma falsa impressão de que a coisa está catastrófica, né? Por outro lado, você tem um governo federal que já demitiu 2 ministros da saúde, está com interino, e na semana passada ele deixou o site fora do ar, depois mudou o critério, né? Como diz a gíria, mudou a regra do campeonato, no meio do campeonato, né? Mudou as regras do jogo, começou a omitir dados, então é complicado você omitir informações, né? E você tem as informações dos governos do estado que estão insuflando demais, né? E tem alguns fatos, aí não é nem opinião, é fato, são alguns fatos bem suspeitos. Por exemplo, o governo de São Paulo montou em agosto do ano passado um tipo de uma base na China, né? E aí a gente viu que o governo de São Paulo comprou respiradores da China, fez uma compra de 500 milhões de respiradores da China sem licitação. Esse é o problema, né? Nessa época, infelizmente, os governantes parece que se aproveitam, né? Não sei como tem coragem para fazer isso, mas aproveitam que podem fazer uma compra sem licitação, por ser um caso de urgência. E a gente tem aqui as notícias, o Dória comprou respiradores sem licitação da China por 550 milhões. E ele pagou 240 milhões antecipados por respiradores chineses que estão atrasados, demorando para chegar. Então, agora vem fazer uma parceria com a China para produzir, usar como cobaias, né, os paulistanos, né, os paulistas, para testar uma vacina lá da China. Então, são fatos bem suspeitos, né, e que tornam a informação muito suspeita. O que a gente pode fazer? A princípio, em relação às fake news, evitar de compartilhar aquilo que a gente não tem certeza. Então, para você ver uma notícia numa rede social, o certo é confirmar num grande meio de comunicação, numa grande página da internet, um jornal, ver se aquela notícia é verdadeira mesmo, antes de compartilhar, né? Esses dias veio aí a notícia de que o Tiririca tinha morrido, o coitado não estava nem sabendo que ele tinha morrido. Um tempo atrás também já mataram o Renato Aragão também. Então você vê o pessoal compartilhando notícias falsas, né, que não são verdadeiras, né? E a gente tentar filtrar essas informações, né? Verificar os meios de comunicação, como essa questão do gráfico, por exemplo. O gráfico, a gente tem que ver as variáveis dele. Se for um gráfico acumulativo, como você falou, nunca vai abaixar. Então, tentar dar uma filtrada nessas informações para não pegar esses extremos aí, essa polarização que está acontecendo no nosso país, né? Muito bem. E, doutor, o senhor citou aqui pra gente, né, a mudança na forma de apresentar, né, que o governo ele tentou mudar, né, porque, se eu não me engano, né, o senhor pode corrigir, por favor, o número de mortes que são apresentadas não são de pessoas que morreram nas últimas 24 horas, mas sim de pessoas mortes confirmadas, ou seja, podem ser pessoas que morreram já há muito tempo, mas que tiveram agora a confirmação, tudo isso é colocado no mesmo bolo, vamos dizer assim, apresentado à população, né. A seu ver, existe, vamos dizer assim, qual seria a melhor maneira, né? Porque quando se fala hoje morreram 2.000 pessoas de Covid no Brasil, se imagina que morreram nas 24 horas. No entanto, também tem, né, as pessoas que morreram já há algum tempo, que eles precisam entrar esse número de alguma maneira, né? O senhor acha que essa maneira é a melhor mesmo, de apresentar esse número, vamos dizer assim, tanto das últimas 24 horas, como daqueles que foram confirmados? É melhor separar? Como o senhor vê? Não, é melhor realmente como estava sendo feito, que é o da Organização Mundial de Saúde, preconizada, né? E aí o governo federal tentou fazer diferente, mas aí houve toda essa pressão, né? E você tem os números talvez inflados dos governos estaduais e o governo federal tentando reduzir, mas de uma forma errada. Ao invés de ele mostrar o gráfico correto, ser transparente, né? Porque o que está faltando aí é transparência, né? Mostrar o gráfico correto, de acordo com uma Organização Mundial de Saúde, tentar mostrar de uma forma que não é a correta.
Agora, os pacientes assim contaminados por coronavírus, eles são maiores do que os números apresentados. Por quê? Porque tem muitos assintomáticos e muitos que tiveram alguns sintomas leves e que não fizeram o exame. Então, tem muita gente que não fez o exame, mas que já teve o coronavírus e nem sabe que teve. E o número de óbitos, eu acredito que seja menor do que o informado, porque a gente vê casos, inclusive aí na cidade, de pessoas que morreram de outras causas e foi colocado como coronavírus, né? Então, esses casos aí também estão sendo, eu acredito, insuflados aí pelo próprio governo do estado de São Paulo, que também não está tendo a transparência necessária, né? A gente viu na semana passada, alguns deputados entraram no ANB, lá no centro de convenções do ANB, e eles filmaram muitos leitos só com cama sem colchão, muitas divisórias, um espaço enorme parado, fechado. Aí o governo do estado, o governador, disse que vai processar os deputados por causa deles terem entrado lá e filmado. Mas aí o certo é o governo do estado de São Paulo ter uma transparência, né? E é função dos deputados fiscalizar isso, assim como é função dos vereadores fiscalizar aqui na cidade se está ocorrendo mesmo poucos casos e os leitos estão vazios, né? Não é invadindo, como o Bolsonaro deu a entender, de invadir os hospitais, não é invadir o hospital, mas é a função dos vereadores, dos deputados, eu acredito que eles tenham que ter essa liberdade de entrar e fiscalizar, e a função deles é fiscalizar, né? Muito bem. E, doutor, nós temos alguns recados aqui do pessoal que está participando com a gente através do Facebook, também do Instagram. O Rubinho Canedo mandou boa tarde lá pelo Instagram. Também o Augusto Campos mandou boa tarde pelo Facebook, o Will Robson também mandou aqui, e a Fernanda Silva, ela perguntou aqui, doutor, ela colocou assim, gostaria de saber o que ele diz como pré-candidato, o que ele acha da reabertura do comércio aqui de Itapetininga. Então, doutor, primeiro saber, né, é pré-candidato a vereador, a prefeita aqui de Itapetininga, e depois também a Fernanda pergunta, né, gostaria o que o senhor acha aí dessa reabertura do comércio, essa forma que está sendo empregada aqui em Itapetininga, segundo as normas do Estado, né, os índices que estão sendo adotados, tudo é o bastante para manter uma segurança e começar a ter o retorno aí das atividades econômicas? Eu realmente nunca tinha pensado em exercer algum cargo assim público, mas no ano passado, depois que voltaram os rodeios na cidade, como a gente vem sempre ajudando aí o pessoal das ONGs que defende os animais, eles procuraram e a princípio eu confesso que relutei, mas eu aceitei realmente de ser um pré-candidato a vereador para defender aí os animais, mas também a questão da saúde, né, todas essas questões também, né, e realmente essa questão dos rodeios me entristeceu muito porque é uma forma de judiar dos animais, né, e com relação à saúde também, a gente pode ajudar de alguma forma, né, a gente tem uma experiência de vida aí, um pouquinho mais de meio século aí, já tem uma certa experiência, a gente acaba amadurecendo, né, porque às vezes a pessoa jovem é mais intempestiva, né, e a gente também já pensa um pouco mais antes de falar, né, então acho que isso também pode ajudar um certo conhecimento, né, que a gente tem de vida e também na experiência como médico, eu tenho também pós-graduação de teologia, né, e medicina do trabalho e perícia médica também. Mas, enfim, o comércio, eu creio que deveria já reabrir por causa dos pequenos comerciantes que estavam sendo prejudicados, né? A gente via grandes lojas abertas e o pequeno comerciante fechado, né? E mais de 2 meses foi um período já suficiente, né? Agora a quarentena não acabou, né? As escolas provavelmente vão voltar somente em agosto, shows, né? E estádios de futebol e outros esportes, provavelmente só depois de julho, agosto, né? Então a quarentena ainda não acabou. As igrejas estão abrindo, mas ainda é recomendado quem é do grupo de risco, né, que são pessoas com mais de 60 anos e também quem tem uma baixa resistência do organismo, quem faz uso de imunossupressor, né, doenças como o câncer, por exemplo, né? Então, pessoas imunodeprimidas também não devem, por enquanto, ir nas igrejas, né, assistir os cultos online, mas você se alimentando bem, dormindo bem à noite, estando saudável, eu acredito que aos poucos é necessário, com os devidos cuidados, né, mantendo
a distância, o uso da máscara, o álcool gel, o horário também, alguns horários estão sendo reduzidos, né, mas, enfim, uma série de medidas que estão sendo tomadas pelo comércio para que o pequeno comerciante, infelizmente, muitos já perderam, né, assim, tiveram que fechar as portas. O setor hoteleiro, eu estava vendo que houve mais de 20 mil demissões nos últimos 2 meses no setor hoteleiro, então muita gente já perdeu bastante coisa, né? E aos poucos é necessário ir retornando, sim, com os devidos cuidados, né? Muito bem, o vírus, doutor. ele veio para ficar, na verdade, né? O vírus não vai embora, ele vai vir e vai ficar. Como nós temos, por exemplo, o vírus do herpes que circula, mas quando a resistência está baixa é que ele se manifesta. Então é um vírus que vai vir para ficar, mas pelo menos até produzir a vacina, o que pudermos, pelo menos as pessoas do grupo de risco, né? Nós tivemos um azar que o presidente da República parece que ele teve bem fraquinho, né? Então ele pensa que com todo mundo dá fraco, não é assim. Para ele pode ter dado fraquinho, para muitas pessoas pode, mas para quem está com a resistência baixa pode ser mais forte. Então tem que tomar os devidos cuidados. E também agora nós temos aí o hospital de campanha, foram aumentados os números de leitos, né? O que deveria voltar, na minha opinião, também é atendimentos ambulatoriais de outras doenças, né? Nós tivemos casos aí de câncer, por exemplo, que estão deixando de ser atendidos, né? Dados do Instituto do Câncer de São Paulo, na semana passada, de 11 de março a 11 de maio, nesses 2 meses, este ano, foram feitas 5.940 biópsias no Instituto do Câncer em São Paulo. No ano passado, nesse mesmo período, foram 22 mil exames. Então, quer dizer, olha quantos exames que estão sendo deixados de fazer, outras doenças que precisam de um controle, quantas cirurgias estão sendo suspensas e o caso está se agravando, né? Por exemplo, uma cirurgia de vesícula, a pessoa adia essa cirurgia, o quadro pode ir agravando, depois tem que operar de urgência, a coisa complica, né? Então os outros atendimentos também têm que voltar a funcionar, né? E doutor, uma última pergunta aqui, doutor, seguimos já também e já agradecendo também o senhor. Nós tivemos aqui em Itapetininga um anúncio, né, nessas últimas semanas agora, da senhora prefeita e também do reitor da Universidade de São Caetano do Sul, né, sobre então a abertura aqui em Itapetininga de um campus, né, dessa universidade, trazendo vários cursos e principalmente o curso aí de medicina, né. Doutor, como o senhor vê isso, né, essa vinda aqui para a cidade, o quanto pode representar aqui para Itapetininga para os próximos anos aqui da nossa cidade essa vinda? Para a cidade, a princípio, é uma boa notícia, porque estudantes vão vir de fora, né? Podem alugar casas, ajudar o comércio, né? É gostoso uma cidade que tem estudantes, né? Parece uma cidade mais jovem, né? Você vê mais jovens andando pela cidade, né? A princípio, para a cidade pode ajudar. Quanto à universidade, eu conheço, é uma universidade excelente, eu conheço o campus do Bela Vista. O que me preocupa é a forma como o governo do estado vem utilizando os estudantes como mão de obra barata. Não existe mão de obra mais barata do que estudante. O estudante ele paga para trabalhar. E o estado de São Paulo vem sofrendo um boom, né, uma explosão de faculdades particulares. Se você for fazer um levantamento, São Paulo tem 60 faculdades particulares e somente 7 faculdades públicas. Se você for ver o segundo estado que tem mais faculdades particulares, Minas Gerais, tem 29 faculdades particulares e 15 públicas. O terceiro, que é na Bahia, tem 13 faculdades particulares e 11 públicas. Então, o estado de São Paulo, assim, 1 em cada 4 faculdades particulares de medicina ficam no estado de São Paulo. E aí você tem 60 faculdades, com uma média em torno de 100 alunos por faculdade, você tem 6 mil médicos que se formam por ano no estado de São Paulo só em faculdades particulares. Então o governo do estado deveria investir em faculdades públicas, né? Porque o que acontece, por exemplo, aqui em Itapetininga vai se tornar um hospital-escola. Hospital-escola, a gente precisa tomar muito cuidado para que não dispensem médicos, não dispensem funcionários para colocar o estudante fazendo o serviço do médico, que infelizmente é o que acontece. Por exemplo, tem 2 médicos no pronto-socorro, eles dispensam um e ficam com o médico e o estudante, entendeu? Aí os estudantes vão no posto de saúde, a auxiliar de enfermagem que fazia a vacina, ela é dispensada para eles colocarem o estudante para aplicar a vacina, entendeu? Assim é uma forma de exemplo para entender o que acontece. O estado de São Paulo, ele usa em torno de 6 mil estudantes
colocando, trabalhando no lugar do médico. Eles ainda não estão capacitados para isso. Então aí vem também a importância dos vereadores estarem fiscalizando isso, né, para que não haja desemprego. Porque no Brasil não tem falta de médicos, tem médicos em excesso no Brasil. O problema é a distribuição. Você tem médicos desempregados porque eles estão colocando o estudante para tocar serviço. Entendeu? Essa é que é a maior preocupação, né? Os cidadãos de Itapetininga vão se tornar cobaias dos estudantes, né? Então é preciso que haja uma fiscalização, que haja realmente professores acompanhando, monitorando o tempo todo, porque o que o governo do estado vem fazendo é isso, ao invés de criar mais faculdades públicas. Por exemplo, uma estudante que mora em Itapetininga e quer fazer uma faculdade pública de medicina, é muito difícil de entrar, só tem 7 no estado, e 15, 20 anos atrás tinha o mesmo número de faculdades públicas, só que a população aumentou de 20 anos para cá. Então, cada dia fica mais difícil alguém que não tem condição financeira entrar numa faculdade pública. E o governo, ao invés de criar novas faculdades públicas, ele abre faculdades particulares para aproveitar a mão de obra barata do estudante. E depois o pessoal termina a faculdade e os médicos ficam aí sem emprego, porque o governo parece que não gosta de pagar médico, aí você vê falta de médicos, sendo que tem médicos, mas não estão sendo contratados, né? Então, ajustando essa questão, fiscalizando, a princípio, se colocar na balança, e vai vir, acho que, faculdade de veterinária também, né? Isso. Uhum. Aqui em Itapetininga não tem um hospital veterinário, então vão ter que providenciar um hospital veterinário. E se concluírem um hospital veterinário, como que vai ser? Vai ter um veterinário e 100 estudantes trabalhando no hospital? Então, é preciso verificar isso, vai ter que ter uma docência, né, professores capacitados, né? Hoje, o método novo que se tem para a faculdade é o chamado PBL, né, que é a resolução à base de problemas, né, a chamada metodologia ativa. Não é mais aquele método tradicional que se tinha antes, né. Então, o estudante, ele já começa aí no posto de saúde desde o primeiro ano de faculdade. Uhum. Então, havendo vestibular agora esse ano, a partir do ano que vem já vai ter estudante nos postos de saúde, né, essa nova metodologia learning, né, problem learning, que é o aprendizado através de resolução de problemas. O estudante ele é estimulado a pesquisar, a procurar mais, ele tem que se virar mais sozinho, né? Então ele acaba tendo menos assistência aí pessoal de docentes, né? Provavelmente vai trazer alguns docentes de fora, talvez, vamos ver como é que vai ser, né? Tá certo, doutor. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, por comentar esses assuntos aqui, para trazer tudo isso, mesmo seu olhar a respeito de tudo isso para Itapetininga. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço aí para o senhor. Eu que agradeço o convite. Um abraço a todos vocês. Deus abençoe. Tudo de bom. Muito bem.